O século XX foi marcado por inúmeras catástrofes, inúmeras guerras e também muitos acontecimentos que traumatizaram, né, a humanidade. Pode citar um desses eventos, a Segunda Guerra Mundial, que aterrorizou aí o mundo e, sobretudo, dizimou uma boa parcela da população judaica, né? Os judeus eles sofreram muito porque foram bastante perseguidos. Temos também durante o século XX o genocídio, né, em Ruanda, e isso conflituou também aqueles conflitos étnicos. Além disso, tem guerra, outras guerras, outros conflitos, fome, enfim, catástrofes naturais. E partindo disso surgiu a necessidade de expor os sobreviventes, né, expor o que eles viveram, o trauma deles, escrever o trauma. E partindo disso, é um assunto que me chama muito a atenção e que eu gosto bastante de estudar e de ler sobre isso, é que me veio à mente de fazer vídeos sobre literatura de testemunho. Eu não sou especialista da área, eu nem sou da área, eu sou farmacêutico, mas eu gosto de estudar esse tema, eu gosto de ler sobre esse tema. E assim, eu vou expor aqui o que eu conheço, do meu conhecimento, o que eu li também. Quero trazer nesses vídeos, esse será o primeiro, uma introdução do que vai acontecer, mas eu quero trazer desses vídeos sobre literatura de testemunho inúmeros pontos que a gente deve conhecer, pontos que a gente às vezes se engana, às vezes não sabemos o que é. Eu vou trazer inclusive alguns pontos desses, o que caracteriza a literatura de testemunho. E nesses vídeos também eu quero trazer alguns vídeos, resenhas, né, podemos dizer, algumas opiniões sobre alguns livros de testemunho de pessoas que sobreviveram. Não só podemos focar, claro que eu acho que quando a gente fala de literatura de testemunho, a gente pensa logo em sobreviventes do Holocausto, em sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, mas a literatura de testemunho, o testemunho em si, o trauma, a literatura do trauma, ele está muito mais amplo, né? Ele é muito amplo, ele não é só isso, só a Segunda Guerra Mundial, só os sobreviventes, mas ele vai expandir. A gente pode citar aí sobreviventes da ditadura, sobreviventes também do genocídio em Ruanda. A gente pode citar alguns bem conhecidos que depois eu vou trazer aqui para vocês. Também sobreviventes de catástrofes naturais, de fome, enfim, inúmeros outros conflitos étnicos que ocorrem ali, sobretudo na África, no Oriente Médio. Então é muito interessante isso. Eu quero trazer esses pontos aqui, esses lados, essas outras opiniões a respeito disso. Porque muita gente só conhece, vamos falar sobre literatura de testemunho, e a gente vem logo à mente Segunda Guerra Mundial, Holocausto, mas eu acho que está muito mais que isso. É um tema muito amplo. E ocorre também algumas confusões sobre o termo, e eu quero trazer algumas explicações do que eu aprendi, certo? Eu quero passar esse conhecimento como leitor, como um estudante autônomo, né? Não sou especialista. Mas tem alguns livros sobre o tema, tem vários pesquisadores, inclusive no Brasil, sobre esse tema. Um dos maiores pesquisadores aqui no Brasil é o Márcio Silliman Silva, né, que ele traz esses pontos. Ele inclusive tem inúmeros livros. Eu não tenho nenhum livro dele, mas eu baixei alguns artigos bem interessantes. Eu posso até depois deixar disponível aqui embaixo nos links para vocês. Mas ele é um dos grandes estudiosos, tem alguns livros, inclusive um livro publicado pela editora 34, vou deixar aqui a capinha para vocês verem, e outros publicados por editoras universitárias que falam sobre o tema. Então, o que é a literatura de testemunho? Segundo alguns pesquisadores, inclusive o próprio Márcio Silliman Silva, até eu peguei aqui alguns artigos que ele diz assim: a literatura de testemunho pode ser entendida como uma forma de recriar um mundo, de recriação do mundo baseado em experiências memorialísticas de sujeitos que testemunharam de alguma forma
um evento histórico. Um exemplo aí que a gente pode citar muito claro é o Primo Levi, que é um dos sobreviventes do Holocausto, né? Que eu sou super fã e vocês sabem, né? Um dos meus autores favoritos. Li recentemente a biografia, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. A biografia Primo Levi do Ian Thompson, A Life, muito bom. E ele conta sobre a história de Primo Levi e já li inúmeros livros também do Primo Levi. Além do Primo Levi também podemos citar um dos grandes expoentes, né, da literatura de testemunho. Eu acho que o Primo Levi é um dos mais conhecidos, mas também tem um outro super conhecido e que era publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, mas hoje está bastante esquecido. A editora não reeditou esses livros. Um dos grandes expoentes é o Jorge Sempro, que é um espanhol também sobre eventos do Holocausto. Depois eu quero trazer um vídeo sobre esse livro, a gente conversa depois. E um dos mais conhecidos também, inclusive na Europa e lá fora, é um francês chamado Robert Antelme, que ele publicou aqui no Brasil, e aqui no Brasil tem esse livro dele, A Espécie Humana. O Robert Antelme, ele conta de uma forma bem contundente também, bem característico, bem parecido com o Primo Levi, seu relato nos campos, né, de trabalho forçado, nos campos de Auschwitz. E aí o Robert Antelme, depois que ele saiu, inclusive, do campo, ele casou com a escritora Marguerite Duras. Eu acho que ela tem um livro bem famoso aqui no Brasil chamado Amante. Além desses também, a gente pode citar um dos sobreviventes do genocídio em Ruanda, a Immaculée, né, que o relato dela é bastante contundente, né? Ela passou 3 meses escondida dentro de um banheiro junto com outras mulheres lá. O pastor escondeu essas mulheres por 3 meses para proteger, né, desse genocídio que estava ocorrendo lá, e ela conta esse relato extremamente contundente e a aflição que ela estava ali dentro, o calor enorme, enfim. Além disso, também tem os gulags, né, lá na União Soviética, os sobreviventes como Alexander Solzhenitsyn, também tem o Varlam Shalamov, enfim, é enorme esse mundo da literatura de testemunho. Tem uns pontos bem cruciais que eu até anotei aqui, que eu achei bem interessante, que o estudioso, né, o Wilbert Salgueiro, um estudioso sobre o tema, ele elenca 12 pontos bem interessantes sobre a característica, né, do gênero. Eu acho que é bem interessante a gente saber a característica, porque quando a gente lê um livro sobre literatura de testemunho, e aí a gente percebe logo aquelas características. Claro que essas características que eu citar aqui, que o Wilbert Salgueiro elencou, né, como um dos pontos da literatura de testemunho, todos eles não estarão inseridos naquele livro que você lê. Alguns pontos desses, mas ele elencou aqui as principais características da literatura de testemunho. Vou citar aqui para vocês. Até ele diz aqui, ó, um registro em primeira pessoa, uma das características, né, da literatura de testemunho. Um compromisso com a sinceridade do relato. O relato, ele precisa ser verídico, é um relato sincero sobre o que ele passou. O desejo de justiça, a vontade de resistência, o abalo à hegemonia do valor estético sobre o valor ético. A apresentação de um evento coletivo é o que caracteriza muito o Primo Levi. Eu não sei se vocês já leram Isto um Homem, que ele fala do coletivo, ele fala das pessoas, ele fala da dignidade humana, né, da questão moral, ética ali. Além disso, a presença do trauma é bem característico, e eu acho que esse é um dos pontos cruciais, um dos pontos principais da literatura de testemunho, a presença do trauma. A gente vê isso claramente nos livros de Primo Levi,
no livro, inclusive no relato da Immaculée, né, que é a sobrevivente podemos até dizer assim, do Holocausto em Ruanda, né, daquele genocídio em Ruanda. Além desses pontos, também tem um rancor e sentimento, mas nem todo. Esse é um ponto que me chamou a atenção, porque em alguns livros, acho que há muito tempo, acho que faz mais de 12 anos por aí que eu busco livros sobre literatura e testemunho. E antigamente eu nem sabia o que era realmente o termo, e, enfim, só chamava assim, livros sobre a Segunda Guerra. É tanto que aqui no canal mesmo, alguns vídeos antigos, eu dou dicas de livros sobre a Segunda Guerra. E eu mostro livros de literatura de testemunho e que não está totalmente inserido sobre a Segunda Guerra, mas seria uma ramificação dentro da Segunda Guerra Mundial, essa literatura de testemunho. E é interessante esse rancor e sentimento e ressentimento, por quê? Porque nem todo livro, eu já li vários livros, e nem todo livro a gente vê o rancor, mas ele quer passar o que ele viveu, mas ele não tem o rancor de vingança, enfim. Nem todo autor que faz a literatura de testemunho, que relata seu testemunho, tem esses pontos. Vínculo estreito com a história, isso é crucial, porque a gente vê aí o Primo Levi falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, né? E a Immaculée tem a questão do genocídio em Ruanda, tem o Solzhenitsyn e o Varlamov dentro dos gulags ali que aconteceu dentro daquele regime soviético. Além desses, tem o sentimento de vergonha pelas humilhações e pela animalização sofrida. Isso é bem importante, porque o Primo Levi, em seu livro É Isto Homem, e mesmo naquele outro A Trégua, ele cita alguns pontos, né, que a gente percebe que há a questão da humilhação, isso, principalmente em É Isto Homem, a questão da humilhação meio que despersonaliza a figura humana, despersonaliza, ele descaracteriza, melhor dizendo, a figura humana. Então traz um ar mais animalesco. Isso é bem interessante porque as pessoas ali leiam esse livro, gente. É lindo esse livro, é dolorido, mas é um livro importantíssimo. A forma que o Primo Levi ele descreve as pessoas ali sujas, sem querer tomar banho, meio que como se fossem animais ali. Gente, e a forma como os próprios nazistas eles tratavam as pessoas como se fossem animais mesmo. Então tem esse ponto aqui bem interessante que o Wilber Salgueiro traz. Um outro ponto muito importante é o sentimento de culpa por ter sobrevivido. Inúmeros livros, vários livros inclusive que eu já li de relatos, né, de pessoas que sobreviveram, a gente percebe alguns pontos desse bem característico. Na própria narrativa dele, né, que ele começa a descrever sobre os acontecimentos e de pessoas mesmo que foram embora e por que eles não foram também. Então fica aquele sentimento de culpa por ter sobrevivido e que aquelas pessoas não tiveram a mesma sorte, um exemplo. E por último, a impossibilidade radical de reapresentação do vivido, sofrido. E é bem interessante um ponto além desses pontos, essa questão de se reinserir, né, na sociedade após o ocorrido. A gente pode perceber muito claramente, inclusive isso eu vi bem característico na biografia do Primo Levi, essa dificuldade de reinserir na sociedade. O próprio Ian Thompson ele mostra isso, e é muito legal esse ponto de observar essas pessoas, né? E inclusive alguns outros livros que eu li que mostra a dificuldade da reinserção da sociedade. Inclusive tem um livro que eu li recentemente, vou até pegar aqui para vocês, eu preciso fazer um vídeo para vocês sobre esse livro, que é A Cena Interior, do Marcel Cohen. São fatos, ele aqui não é um romance, mas são fatos porque
ele sobreviveu de uma forma muito diferente, né, do Holocausto. Depois eu faço um vídeo melhor para vocês contando sobre esse livro, mas no plot geral é o seguinte: ele tinha 5 anos e meio, saiu com a mãe, saiu com a babá lá em Paris, né? Ele vive em Paris. Ele e a família dele são judeus turcos. Então ele tinha saído com a babá para passear, né? Finalzinho de tarde ali em Paris. Ele tinha 5 anos e meio e ao retornar, ele estava mais ou menos ali na esquina da casa dele. Ele viu os alemães, os nazistas, capturando a família. E aí ele se escondeu, né, com a babá e sobreviveu a isso. E é bem chocante mesmo esse relato. E aí ele conta dessas pessoas que foram capturadas e levadas para Auschwitz. A única que retornou foi a esposa do tio dele. E que essa esposa do tio dele teve uma dificuldade imensa de reinserção na sociedade, o trauma que ela sofreu, a culpa dela também de ter sobrevivido e o marido não, os parentes não. E isso é bem característico. E aqui mostra muito bem esse artigo, que depois eu deixo aqui para vocês, que eu achei bem interessante. E aí tem, inclusive nesse artigo tem um ponto bem interessante que eu queria até questionar com vocês, falar, né, para vocês, a questão da origem do termo de literatura de testemunho. Diz aqui, ó: para falar de literatura de testemunho, não podemos deixar de ressaltar que esse termo se originou do conceito de literatura de holocausto, noção que é oriunda dos relatos testemunhais de vítimas dos horrores nazistas na Segunda Guerra Mundial. A literatura de testemunho partiu desse ponto, né? Houve a necessidade, depois ali da Segunda Guerra Mundial, onde os sobreviventes queriam expor o que aconteceu, queria contar ali os detalhes do que aconteceu. Então houve a necessidade desse surgimento da literatura do Holocausto, né, que chama aqui, mas aí depois ele ganhou uma proporção maior por outros eventos que aconteceram na humanidade durante o século XX, e aí expandiu para a literatura de testemunho, como eu já tinha citado aqui. É um artigo bem interessante, vou até mostrar aqui a capa do Literatura de Testemunho, da Carolina Pina Rodrigues Maciel. Bem interessante esse artigo. Eu li outros artigos, mas depois, ao longo dos vídeos, eu vou trazendo mais para vocês. Eu não quero deixar o vídeo muito extenso. Isso aqui é só uma introdução. Mas tem um ponto que eu quero, para finalizar, que eu quero deixar aqui para vocês, que aqui diz do filósofo, né, que inclusive eu estou lendo esse livro dele, para dar uma acrescentada aqui no vídeo, é esse aqui, O que Resta de Auschwitz, do Giorgio Agamben, que é um autor, um filósofo, né, italiano. E aqui ele fala sobre, faz tipo traz uma questão filosófica, um ponto de vista também dos relatos, né, dos sobreviventes de Auschwitz. E aqui ele fala do Primo Levi e outros autores, e outros sobreviventes. E aqui ele diz uma coisa bem interessante, que eu até vou ler aqui para vocês, que a autora desse artigo colocou, que eu achei assim crucial, que ela diz: o filósofo italiano Giorgio Agamben assegura nesse livro, esse aqui, O que Resta em Auschwitz, em suas considerações, que o ato de testemunhar apresenta a impossibilidade da testemunha de relatar o indizível. É interessante esse ponto, porque o que ele diz aqui, o que o Giorgio Agamben apresenta, a impossibilidade, é impossível, né, deles trazerem tudo. Então eles tentam trazer o máximo da sua vivência, mas é impossível trazer tudo. Por exemplo, o Primo Levi, é impossível ele ter trazido tudo que ele viveu. Ele já trouxe ali o máximo que ele podia, porque a dor é imensa. Acho que quando ele ia escrever nas memórias, tudo ali, acho que é uma coisa muito dolorida. E aqui um ponto bem crucial que nesse livro tem, que inclusive depois eu quero trazer esses pontos para vocês, que o Giorgio Agamben ele diz assim, ó: as verdadeiras testemunhas, as testemunhas integrais, são aquelas que não testemunharam,
nem teriam podido fazê-lo, né? Ou seja, aquelas testemunhas que não sobreviveram. É tanto que tem um outro aqui que um dos estudiosos, um dos maiores estudiosos da literatura de testemunho aqui no Brasil diz assim, ó, o Márcio Seleman Silva, né? Que ele diz assim: a escrita do sobrevivente se vincula à memória daqueles que não sobreviveram, ou seja, os sobreviventes, eles vão dar voz àqueles que não sobreviveram, né? E isso é fato, porque ele está trazendo aqui uma experiência bem dolorida e daqueles que não obteram, não tiveram a mesma sorte, né? Podemos até citar desse jeito. Não tiveram a mesma sorte de ter sobrevivido, de ter enfrentou tudo aquilo, mas esses sobreviventes, com o exemplo do Primo Levi, do Sempro, do Robert, trazer aqui esse lado, né, esse ponto, trazer voz a essas pessoas que não sobreviveram. Esse vídeo é um vídeo mais de introdução, mas eu quero trazer inúmeros outros vídeos ao longo do ano, podemos dizer ao longo de 2020, eu quero trazer inúmeros pontos, inúmeros documentos, inúmeros livros, inúmeras indicações sobre a literatura de testemunho, e que a literatura de testemunho ela não só se expressa através do livro. A gente pode também citar inúmeros outros pontos que possa ser expressado o testemunho, né, o trauma. Um exemplo disso é um quadrinho, um mouse do Art Spiegelman, Persépolis na Mejan Satrap, que é aquela questão lá, os conflitos que ocorreram lá no Irã. Esse é um dos outros pontos. Além disso, em forma de filmes, né, séries também, tem filmes sobre esses pontos, sobre esse tema. Além disso, também em forma de diário, como o Diário de Anne Frank. Enfim, é um mundo de coisa e eu quero trazer aqui para vocês ao longo de 2020. Esse é só o primeiro vídeo, tá bom? Um cheiro para vocês, até a próxima. Tchau.